Não sei se vocês compartilham da mesma impressão que a minha, mas ao que parece os animes de hoje estão com uma pegada um pouco mais cinza, sombria, triste, não existe mais tanta esperança assim. Se você tem essa impressão, não é exatamente só uma impressão não, tem coisa aí por trás e é nesse vídeo que eu vou explicar o porquê que os animes e os mangás estão ficando um pouco mais sombrios, entre aspas. Enfim, o que a gente está assistindo, né, tá ficando mais sombrio. Olá, eu sou o Luan e bem-vindo ao canal do Lu. Aqui Animes e Mangás tem sempre espaço para o debate, uma conversa de qualidade. Se é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar para ajudar meu trabalho que está começando. Se é a sua segunda, terceira, quarta vez aqui, por favor, faça o mesmo para ajudar aqui essa pessoa que você já segue, que você já assiste os vídeos. Muito obrigado, né, inclusive pela audiência que eu tenho nos meus vídeos, etc e tal, pelas inscrições. E vamos lá, gente, vamos continuar que a gente vai construir uma comunidade bem legal e maneira aqui nesse espaço, nesse canal. Parando para pensar, não é nem novidade animes com temáticas mais adultas e sombrias. E existe uma categoria exclusiva para isso chamada Seinen. Então eu não posso estar aqui falando de uma categoria feita para um público adulto, correto? Correto. Eu não estou falando de uma categoria separada para adultos que é o Seinen. Eu estou falando da categoria mais assistida de animes, mais assistida no mundo inteiro, que é os shounens, que é voltados para jovens adolescentes. Claro que agora é fácil trabalhar com essa ideia de animes e mangás mais sombrios, quando a gente tem o trio Dark Shonen da Shonen Jump, que é Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man e Hell's Paradise. Eles estão aí, eles existem e eles ganharam esse título de Dark Shonen. Mas esses animes e os mangás e o sucesso que eles fazem dizem muito mais sobre o sintoma do que a causa. E a gente já vai chegar na causa. Mas para exemplificar ainda mais para fora do trio de Dark Shonen, eu vou falar de um anime que é muito shonen, mas as pessoas não sentem tanto de sombrio nele, mas eu vejo muito cinza, que é My Hero Academia. My Hero Academia é um shonen clássico que faz aquele arroz e feijão muito bem feito, só que traz várias nuances aqui. A princípio, o tema e plano de fundo, que é o mundo dos heróis, é uma coisa para ser linda, feliz e etc e tal. Mas em vários momentos de My Hero Academia, a gente aprende várias coisas. Primeiro, nem sempre se ganha. E mesmo assim, de vez em quando se ganha, quando você vence, você ganha um gosto amargo. Muito que a gente vê em My Hero Academia é que vitórias têm consequências. O mundo, ele é trabalhado com causas e consequências. Nem sempre se ganhando se ganha completamente. Sempre fica um gosto um pouco agridoce em todas as vitórias que a gente vê em My Hero Academia. A gente vê vitórias grandes, apoteóticas, coisas realmente incríveis, mas coisas muito custosas. My Hero Academia trabalha muito com consequência e custo de se conseguir alguma coisa, de se combater um vilão, de se combater uma grande ameaça. Tudo isso tem um grande custo, que não seja para a cidade, mas muito também para os personagens, que é o grande forte de My Hero Academia, o desenvolvimento. Então, vencer os vilões, vencer as batalhas, geralmente costuma ser bem custoso para os personagens e acaba criando no leitor, né, nós que somos os leitores e telespectadores dessa obra, acaba criando uma sensação agridoce sobre aquela vitória ou sobre aquele triunfo dos nossos protagonistas. Para salientar, eu vou trazer o anime dos anos 2000 que está tendo a sua última temporada, sendo animada bem agora, no momento que convém muito. A última temporada de Bleach traz a Guerra dos Mil Anos contra os Quincy's e basicamente o que acontece é uma derrota seguida da outra. Mesmo quando os nossos heróis, os nossos protagonistas se recuperam e ganham poder, o antagonista, o vilão, parece que está sempre acima de todos, ele está sempre ganhando mesmo que receba algumas perdas aqui e ali. Assistindo a Guerra dos Mil Anos, a gente tem sempre a sensação de que estamos em desvantagem, de que os heróis, mesmo ficando mais fortes, ainda não estão acima do inimigo ou equiparado ao inimigo. Ele está sempre na vantagem. E isso causa uma sensação de, mesmo sabendo que o vilão vai ser derrotado no final, cria uma sensação de agonia, de desespero ou até tristeza, digamos assim. E em Boruto, se alguém se importa com spoiler de Boruto, mas tá aqui avisado que vai ser spoiler, a fase Naruto Next Generation de Boruto, né? Boruto Next Generation, a fase Boruto Naruto Next Generation, essa fase acaba em completa desesperança para o nosso protagonista. Todas as pessoas que ele ama, que ele tem afeto, o pai e a mãe desaparece e todo mundo que ele gosta vira um pouco de inimigo, um pouco não, mas vira inimigo dele, vê ele como inimigo, vê ele como uma ameaça. A gente termina essa fase com um gosto muito agridoce e começa a fase também de Two Blue Vortex com um gosto muito agridoce de um Boruto mais frio,
menos risonho, menos feliz, ele tá mais triste e calejado com tudo que aconteceu, não só no final de Naruto Next Generation, mas também entre esse tempo de 2 anos, todos os acontecimentos que ele teve, o treinamento que ele recebeu do Sasuke. Mas novamente, todos esses exemplos que foram colocados são muito mais um sinal são muito mais os sintomas do que a causa. E agora sim, efetivamente, a gente vai falar sobre a causa. Na nossa história moderna, a forma como uma sociedade, ou uma nação, ou um povo se encontra, reflete muito na arte que ela produz. Por exemplo, foi isso nos anos loucos 20, onde o pessoal bebia, se divertia, as mulheres ganharam muita liberdade, a recessão de 29, a Segunda Grande Guerra Mundial, o declínio econômico, né, a crise econômica de 2008, todos esses grandes eventos acabaram afetando indireta ou indiretamente a arte no mundo inteiro, mas especificamente nos Estados Unidos. A arte lá foi muito influenciada por esses momentos felizes, grandes, mas momentos de crise principalmente. Dito isso, não se engane, esse tipo de coisa já aconteceu no Japão. Nos anos 90, o Japão passou uma grande crise por especulação imobiliária e a gente teve um grande problema financeiro no Japão, e isso refletiu nas suas obras. A gente tem obras nesse período como Cowboy Bebop, Ghost in the Shell, Neon Genesis Evangelion, Berserk, que são obras mais sombrias, mais pesadas. Apesar de a gente ter tido muita coisa legal, suave, mas essas obras vieram num momento muito oportuno, porque tirando Berserk, mas que questiona muito, Berserk questiona muito a índole das pessoas, mas tirando Berserk, a gente tem vários animes, todos esses animes que eu citei, que tem como plano de fundo tecnologia, cyberpunk. Neon Genesis Evangelion não é necessariamente cyberpunk, mas aborda tecnologia, tem muito de tecnologia nele. E todos eles questionam muito a identidade humana, o ser humano dentro de uma sociedade tecnologicamente avançada. Neon Genesis Evangelion faz muito mais do que isso, mas Ghost in the Shell e Cowboy Bebop fazem esse questionamento mais focado. Ghost in the Shell tem vários elementos religiosos, elementos e tal, mas questiona muito também filosoficamente o ser humano, a constituição do ser humano e o declínio do ser humano. E Berserk também faz isso, só que de maneira muito mais brutal. Então a gente tem aqui uma sociedade altamente tecnológica no Japão, mas com declínio financeiro, né, com problemas financeiros, que acaba, querendo ou não, influenciando na psique dos indivíduos do Japão, que se enxergam em uma sociedade altamente tecnológica, porém, onde os seres que habitam essa sociedade estão em declínio. Então a gente percebe que existe uma correlação aqui. E muitas outras coisas dos anos 90 refletem muito essa fase de crise que o Japão enfrentou. O alto envelhecimento da população, a baixa taxa de fecundidade, ou seja, a taxa de nascimento de pessoas no Japão, o declínio demográfico, que é basicamente tem muitas regiões que estão pouco populosas, tem cidades que estão ficando vazias e etc e tal, enquanto outras grandes metrópoles estão ficando muito populosas, e a estagnação financeira são os problemas que o Japão precisa enfrentar agora. São muitos, como você pode perceber. Mas tudo isso piorou depois dos eventos que aconteceram graças ao SARS-CoV-19, que, enfim, se alastrou pelo mundo e causou tudo aquilo que a gente viveu e vivenciou e continua vivenciando, mesmo que em proporções bem menores comparado a 3 anos atrás. Tudo isso piorou. E é claro que a gente está falando de uma sociedade que já sofre por problemas de trabalho excessivo, que tem altas taxas de problemas desenvolvidos na psique, e uma alta taxa de pessoas que desistem da vida, se é que vocês estão me entendendo. A gente está falando de uma sociedade que basicamente está entrando em pequenos colapsos, e que isso, em alguns anos, se nada for feito, pode criar uma grande crise na sociedade japonesa como um todo. Obviamente isso refletiu nas obras criadas dos últimos anos para cá, porque a visão do mundo dos japoneses, convenhamos, não está das melhores. Com tudo isso acontecendo, é claro que a perspectiva de mundo das pessoas que estão lá e dos artistas que estão lá não melhore muito, não tenha tanta esperança assim. É claro, tem várias obras que falam de esperança que foram produzidas nesse meio tempo, mas as que mais ganharam popularidade, digamos assim, são obras com essas características mais sombrias, mais não é tudo tão legal assim. Não é à toa que a gente está falando que existe uma subcategoria chamada Dark Shonen, né? Que é uma categoria que ganhou muita força. Eu duvido que nos anos de 2000 a 2010 um anime shonen com tanta temática, com esse tipo de temática, com esse subgênero, ganharia tanta força quanto está ganhando agora. Justamente porque não só o Japão, mas o mundo inteiro passa por diversas crises, e essas perspectivas um pouco mais pessimistas ganham força porque ela fala diretamente com aquilo que a gente também tem.
muitas pessoas têm um pessimismo, existe um certo pessimismo coletivo, não só no Japão, mas principalmente no Japão onde é produzido essas obras e pelas crises que passa, mas no mundo inteiro por todos os tipos de crise que o mundo está passando. Então, digamos, de forma geral, o mundo real, né, o mundo externo, ele não só compõe a realidade empírica, que é aquilo que a gente vê e percebe como sendo tangíveis e reais. Ele também compõe a nossa subjetividade, as nossas emoções e as nossas ideias. E o que os autores fazem é, nesse diálogo entre mundo subjetivo e mundo real, eles entregam uma obra que conecta isso tudo, mesmo que não tenha nada a ver com o mundo real, tem aspectos ali que fala sobre as experiências dos autores, que fala sobre as vivências, aquilo que o autor viveu durante toda a sua vida. E o processo de criação vai ter esses elementos. Então é completamente natural que a gente esteja vendo obras que tenha mais pessimismo, que tenha mais tons amargos, que não sejam tão felizes, tão alegres, porque a sociedade japonesa não se encontra mais nesse estado. Muito pelo contrário, como eu acabei de falar com vocês, ela se encontra com muitos problemas. Que é uma pena, porque eu gosto muito do povo japonês, gosto muito de animes, do que eles produzem, então eu só espero o melhor pra eles, não só pra eles, mas pra gente também, né, que precisa de dias melhores, né, dias que sejam cada vez mais positivos. Mas é isso, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra fortalecer meu trabalho. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui e até a próxima.